Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Chegando mais um Alvorada aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí para você que está, não é, em outros pontos do planeta, em outro fuso horário. Isso mesmo, começando mais um Alvorada. Aqui a gente deseja para você aí, e já agradecendo também, né, a sua companhia, a sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para todos que estão nos bastidores, todas, todos e todes, aqueles que trabalham para chegar essa programação para você 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, grande amigo, grande querido irmão Fernandinho. Muito bom estar com vocês, com os nossos telespectadores e ouvintes da Boa Nova e da TV Mundo Maior, para a gente conversar um pouquinho mais sobre aspectos que com certeza interessam a todos nós, todos sem exceção. Exatamente. Antes da gente falar aqui do assunto, o tema de hoje, nós sempre recomendamos aí, se você quiser rever esse programa ou assistir aqueles que não assistiu, você vai lá no YouTube, naquela busca que tem em cima e coloca Portal Mundo Maior, né? Esse novo portal da FEAL, onde você vai encontrar informações da rádio, da TV, e no portal, no YouTube, você vai poder acessar o playlist né, de todos os programas que já foram no ar. Então, você clica em playlist, desce e encontra lá o Alvorada, tá bom? Muito bem, o tema de hoje absolutamente não vai falar sobre nem a mim, nem ao Toninho, né? Nem a muitos espíritos, porque o tema é espíritos de luz, né, Toninho? Com certeza estamos a caminho, mas ainda com uma lamparinazinha, muito assim. Talvez um toquinho de vela, né, Nando? Mas Meu sempre Chico fala, né, Toninho? Cisco, um cisquinho. assim. Mas Jesus enxerga isso em nós, né? Por isso que ele falou, brilha a vossa luz, né? E é interessante, Nando, que às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam assim, ai, os espíritos de luz são iluminados. Não, só um pouquinho. Eles são? Não, eles estão iluminados. Mas será que é alguém que ilumina esses espíritos? Será que é alguém que vai lá e dá esse dom para esses espíritos? Então, vamos recordar uma pequena passagem do livro Nosso Lar, depois Mensageiros. O André Luiz, no final do livro, ele consegue, né, ir lá encontrar a família dele. E a mulher dele está casada com outro homem. E a mulher dele fala algumas coisas do tipo assim: não lembre do seu pai, fala para a filha dele, não lembra do seu pai, não traz esse assunto, né? Ele fica de alguma maneira desequilibrado e quase volta lá para a região umbralina. Mas, após isso, ele reflete, volta no livro mesmo, né? No filme não, mas no livro mostra que ele vai na natureza pegar alguns ingredientes e coloca na água daquele homem que está casado com a esposa, a ex-esposa dele, né? E aquele homem melhora durante a noite. Interessante que esse livro é o Nosso Lar. Mas no começo do livro Mensageiros, que é a sequência, ele observa
que ele começa a ter uma pequena luz no peito. Ele começa a ter uma pequena luz, olha só, Nando, uma luzinha pequena, leve, tênue. E a gente fica refletindo, por que será isso, hein? Será que ele evoluiu, por exemplo, de um amor de posse pela mulher, de apego pela mulher, de que as coisas têm que ser do jeito que ele quer, para um amor que transcende tudo isso? E aí ele vai ajudar inclusive o marido da mulher? Olha só. Então eu vou botar aquela pergunta inicial. Será que alguém ilumina a gente para a gente virar espírito de luz? Ou esse espírito de luz nasce de dentro para fora? Né, Nando? Essa é a pergunta que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Temos as luzes que nos iluminam, né? Que é o sol, as estrelas, luz daqueles espíritos que já se elevaram, mas essa luz mesmo para o nosso engrandecimento é como você disse, ela brota em nós, de nós para fora. Esse exemplo do André Luiz é incrível, né? Porque ele caiu em si quando ele percebeu que aquele senhor que estava lá estava ajudando a família dele, né? Ele tinha saído daquela condição ali de pai, de tutor, de amparo da família, né? E a família precisava de alguém assim. E eis que essa pessoa surge na vida da ex-esposa dele, né? Mas aquilo deu, né, mexeu com os brios dele, mas quando ele fez uma reflexão, que foi conversado com ele entendeu que, na verdade, ali também tinha um anjo protetor que estava ali, dando proteção à sua família. Se não me engano, tinha filho e filha, ou filhas, né? E cuidando, né, daquela família. Então, aí ele acabou mudando a atitude e o comportamento com relação àquilo lá. E dessa atitude dele começa a brotar, então, essa pequena luz dentro dele, né? Na aura dele ou no espírito de André Luiz, né, Toninha? Então, vamos fazer uma observação que vai incomodar algumas pessoas, né, Nando? As pessoas que se dizem ciumentas. Aí já tem uma grande dica. Quem ama, liberta. Quem ama verdadeiramente quer o bem do outro, estando ou não com o outro, né? As pessoas falam assim: ai, o meu marido desencarnou, mas quando eu desencarnar, eu vou encontrar com ele e nós vamos ser felizes juntinhos para sempre. Será? Vamos pensar um pouquinho. O seu marido, a sua esposa, quem acredita em reencarnação, vou falar uma verdade, já casou com um monte de gente, cara. Já casou com um monte de gente, né, Nando? A mulher já casou com um monte de homem, o homem já casou com um monte de mulher lá no passado. Talvez numa encarnação passada vocês foram irmãos, foram amigos, foram talvez inimigos, e agora no casamento, né, estão de alguma maneira aparando suas arestas. Então, olha só que interessante. Quando eu vejo algumas pessoas, Nando, que sofrem muito nos processos de separação, né? Então, às vezes eu pergunto assim, vou dar um exemplo de uma mulher, por exemplo. Uma pessoa, uma mulher, pode ser um homem também. A mulher separa e fala assim, eu estou sofrendo muito, né, com a nossa separação, né? E a palavra que a pessoa fala é sofrimento. Mas quando você vai fazer um trabalho terapêutico, você percebe que ela está com raiva. Está com raiva do marido. Aí você vai pensar, você vai perguntar assim, e aí, o que aconteceu? Ele me deixou e foi ficar com outra mulher. Aí eu pergunto assim, como é que é essa mulher? É bonita? É bonita. É inteligente? É inteligente. Eu falo assim, aí você se compara com ela, né? E fala assim, por que que ele me deixou, né? E você talvez se diminua, falando assim, ela é bonita, ela é inteligente. É como se você não fosse. Você tem suas qualidades, os aspectos positivos com certeza. Mas por que que você está com raiva? Porque você está se comparando com a outra. Aí eu falo assim, vamos supor que ele tivesse deixado você e tivesse lá com uma mulher dentro dos padrões de beleza, vou insistir, Nando, dentro dos padrões de beleza, feia, sem dente, sem inteligência. Aí você ia falar o quê? Coitado dele, né? Mas por que que ele me trocou com aquela mulher lá tão não sei o quê? Você percebe que no fundo não é o seu marido?
É a sua relação com a mulher que o seu marido está. Percebe, Nando? Isso é coisa de louco. A questão não é o marido, é com quem o marido está. Será que ela é melhor? Será que ela é pior que eu, né? E no fundo, não é nem com a outra mulher, é consigo mesmo. Se você pensar É, bem, quando você começar a trabalhar isso em você, você vai brilhar. Agora, enquanto você está querendo brigar com as pessoas, se comparando com as pessoas, sem investir no seu progresso, você não vai brilhar. A sua luz vai continuar desse jeitinho. Porque você vai sempre querer destruir o outro para você crescer. Você destrói o outro, você fala mal do outro para você crescer. Então, eu vejo algumas pessoas que falam assim. Esses dias mesmo uma amiga estava falando, ela ficou uns 3 meses namorando com um cara e o rapaz terminou com ela. E todo dia ela falava disso, todo dia ela falava disso. Um dia, eu não me meto, né, Nando? Mas ela falou assim: o que você acha, Toninho? Eu falei para ela assim: posso ser sincero? Ela falou: pode. Até quando você vai querer que as pessoas tenham dó de você? Porque ela só falava isso, Nando. Fala assim: para e pensa. Você só fala disso e no fundo, você está querendo que as pessoas tomem o seu partido por terem dó de você. Você está falando mal dele direto. Não, cresce, a fila anda. Vai buscar sua vida, falei para ela assim, né? Porque aí a luz dela vai brilhar, ela vai voltar, ela tá parando de estudar, tava fazendo atividade física, parou. Olha a luz dela, ó, a luz dela, pequenininha, pequenininha, chata, porque só falava aquilo, ninguém aguenta mais, Nando, né? Muda, vai fazer atividade, vai fazer as coisas, volta a fazer seu curso, né? A sua luz vai brilhar. Agora, o que está incomodando ela, Nando? No fundo, que o cara arrumou outra menina. então, aí entra a questão da autoestima, né? Então, a gente, como você mesmo disse, começa nas comparações, e quando a gente faz as comparações, a gente, no fundo, quando a gente quer criticar ou até agredir o outro porque está com outra pessoa, é porque nós ainda não nos valorizamos, né, como deveríamos nos valorizar, né? E a gente fica falando, aquela pessoa lá é melhor do que eu, então ela está deixando ele mais feliz do que eu poderia ter deixado. Não é isso, não é isso, né? Porque as coisas não deram certo mesmo, né? E olhar e valorizar como somos e fazer com que a nossa autoestima se eleve, né? A ponto de a gente não precisar ficar nessas comparações, né? E a gente procurar, como você disse aí, procura as atividades que estava fazendo ou procura outras atividades para fazer, procura se ligar em outras coisas para não ficar se martirizando com esse tipo de pensamento, né? Então, é fazer aquilo que você disse, fazer brilhar a nossa luz. E como que a gente pode fazer isso? Já foi dado o exemplo aí do André Luiz, né? Como que Jesus disse para nós, faze brilhar a sua luz, é quando a gente busca ações no bem, né? Que a gente passa a fazer o bem a si, né? E ao outro também, né, Tony? Sim, Nando, é isso mesmo, né? A questão da autoestima. E outra coisa, repetindo, se você ama mesmo a verdade, o que a gente sente na verdade, a maior parte não é amor, é posse, é apego. Eu vejo algumas pessoas falarem assim: você viu, o cara matou a mulher por amor. Nada, quem matou a mulher por amor? Quem ama não mata. Ele matou por ciúme, por apego, por posse, por desequilíbrio, né? Por não entender. Porque vamos voltar de novo ao André Luiz. O André Luiz começa a ter luz quando? Quando ele começa a perceber que a mulher dele precisa daquela pessoa. E por amor a ela, que aí ele começa a ter um verdadeiro amor por ela e pelos filhos, está deixando o apego de lado. A palavra apego, olha, se você pegar ego, tem o ego no meio. Né? É o ego meu que está mandando, né? Quando ele começa a amar verdadeiramente, ele começa a ter um pouquinho de luz. E posso falar uma coisa, Nando? Acho que todos nós estamos a caminho disso, porque todos nós, ainda muito do que nós achamos que é amor, é apego, é posse. Bom, mas isso funciona só para mulher? Não, filho também, né, Nando? Filho também, você cria o filho e fala assim: eu criei meu filho e para ele ser médico, para ele ser doutor, para ele ser psicólogo, que nem o Nando Garcia.
né? Para ser musicoterapeuta, que nem o Toninho, estamos brincando, né? E ele não vai fazer isso, vai fazer outra coisa. Ué, ele não tem o direito de ser o que ele quer? Esse apego, que é a posse, quer que o filho seja do jeito que ele quer, não é mesmo? Isso acontece muito. Outra maneira da gente fazer a nossa luz brilhar é ajudar o próximo, fazer as coisas com amor, Nando, né? Cada um está no seu tempo. Se a gente pegar no livro dos Espíritos, né? A questão lá que o André Luiz fala assim, qual seria a verdadeira caridade aos olhos de Jesus? Ele fala benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ó, benevolência, bondade, e indulgência. Indulgência é deixar as pessoas serem do jeito que elas estão, querem ser, e perdão das ofensas. Lá não fala em cesta básica, lá não fala em pão, não, nada disso. Mas é claro que é importante, se você tem condição, né, vamos ajudar. A parte material, uma roupa, uma cesta básica, um pão, um alimento para quem está necessitado. Mas a verdadeira caridade é essa, ó. Benevolência, indulgência, que é indulto, sabe? Dá um indulto, deixa a pessoa, né? Quem ama faz isso. E perdão das ofensas. Então, esse é um dos caminhos para a gente chegar na luz, que não vem de fora. Só deixar claro, Nando, que as pessoas vão na casa espírita e falam assim, aquele centro tem muitos espíritos de luz. Tá bom, tem mesmo, que ajudam, influenciam, instruem lá o palestrante, ajudam no trabalho do trabalho espiritual, tal, não sei o quê. Mas quando você sai de lá, a luz fica com aqueles amigos lá espirituais. E a sua luz, quando você sai de lá? Você mudou alguma coisa? Não mudou? A luzinha tá pequenininha ainda, né, Nando? Então, o próprio André Luiz, no próprio Mensageiro, né? No livro Continuação Os Mensageiros, né? Depois do Nosso Lar. Aliás, a gente vai ter a continuação do filme Nosso Lar, né? Mensageiro, Nosso Lar 2, né? Mensageiros, Os Mensageiros, Nosso Lar 2. E nesse livro fala justamente dessa nossa, da maioria dos médiuns, por exemplo, que falham, né? Que vêm para o planeta para fazer sua luz brilhar e falham, né? E aí a gente veio com aquela propósito de fazer brilhar a luz, de crescer, e a gente acaba ainda se apagando mais, né? Então a gente precisa preocupar-se em fazer o melhor possível para que a gente não sofra mais tarde. A gente tem que ter um propósito aqui, né? Tem que ter um propósito de elevar-se, de fazer com sacrifício. Cada luzinha que a gente acende é a base de sacrifício, de suor. É realmente com boa vontade, com esforço, não é nada assim que é dado de graça para nós, né? É conquista. E, aliás, é conquista que jamais tirarão de nós. São coisas que permanecerão para nós, porque o espírito iluminado, ele é um acúmulo de tantas luzes que ele foi acendendo na medida que foi vivendo, experienciando e conquistando. Então, quando a gente olha e fala, Dr. Bezerra de Menezes, espírito iluminado, mas foi assim, num passe de mágica? Não. Foi com muito trabalho. A gente admira uma inteligência como Chico Xavier, né? Um espírito iluminado mesmo, mas isso não foi assim de ontem para hoje, né? Foi algo que vem sendo construído. Se a gente sabe disso, vamos aos poucos fazendo o exercício para iluminar-se, né, Toninho? Exatamente, Nando. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não sou santo e nem quero ser. Claro que você não é, nós não somos santos, né? O que será santo? A palavra santo é de são, saudável. São, saudável. Saudável como? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente nós temos facilidade, mas espiritualmente, né? Se a gente pegar, Nando, a palavra espíritos, a palavra não, a expressão espíritos de luz, o que seria um espírito de luz? Espírito de luz é um espírito que tem lucidez. E o que é um espírito que tem lucidez? É um espírito que tem conhecimento e
coloca em prática. É só isso, Nando, só isso. O que ele faz? Ele conhece e coloca em prática. Conhece, lê o Evangelho. Ah, tá lá, perdoar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e coloca em prática. Isso é uma coisa simples? Não. Perdoar passa por um processo de autoconhecimento. A gente sempre fala assim, a gente tem que trabalhar a nossa sombra. Se alguém me machucou, me feriu com palavras ásperas, eu vou olhar onde que eu sou assim. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou desse jeito. É, mas às vezes é com os filhos, não é na rua, mas é com os filhos, é com a mulher, é com a sogra. Coitada da sogra, né? Tá sempre, né? Entendeu? Então vamos ver. Então vamos fazer isso aí. Vamos fazer aquele famoso exercício da sombra. Um dia a gente pode falar bastante sobre isso, né, Nando? E ver como é que a gente é parecido. Aí dá para você perdoar, porque você não perdoa com aquele espírito de superioridade. Você perdoa com compaixão. Você perdoa que fala assim, nossa, eu perdoo aquela pessoa que ela é grosseira, porque eu também ainda sou grosseiro. Então você perdoa, né? Mas olha só, você tem que passar pelo processo de autoconhecimento. É Toninho, você importante. falou da sogra aí, né? A gente tem que agradecer a sogra, porque ela é agente de iluminação, não é mesmo? Você sabe, Nando, eu vou te contar um fato verídico. Eu acho que há uns 15, 12, não, 17, entre 15 e 20 anos atrás, eu fiz um trabalho em alguns hospitais, né? Entre eles um hospital que era o Paulistano e o Total Core. Aí tinha uma pessoa lá que a gente atendia musicoterapia, mas eram intervenções musicais. Não era um processo contínuo. A gente ia de vez em quando fazer um trabalho lá, né? Aí descobri que esse camarada, ele tinha feito uma cirurgia, Nando. Ele estava no hospital há quase 6 meses. Mas por que acontecia aquilo? Toda vez que ele estava para ser liberado, ele tinha feito a cirurgia abria, dava uma inflamação, ou então o cálcio dele estava baixo, alto, o potássio estava alto, tinha alguma coisa, creatinina estava alto. Sempre que ele era para ser liberado, ele tinha algum problema, né? Fazia 6 meses que ele estava lá. Um dia eu estava tocando, lá ele gostava de música, né? Eu pensei, sabe aquela intuição que veio assim, por que será que ele não quer sair daqui? Por que será que ele não quer voltar para casa? Aí eu falei com ele assim, meio brincando, por que você não quer voltar para casa, hein? Sua sogra tá morando lá? Ele olhou para mim e falou assim, como é que você sabe? Ou seja, ele inconscientemente, Nando, não queria voltar para casa. Parece que ele organizava o perispírito dele de uma maneira a sempre trazer algum problema para o corpo dele. Aí nós temos um trabalho de ressignificar, porque é o que você falou, né? A sogra. A sogra, ele via na sogra só o que ele via de imperfeição. Mas aí trabalhamos bastante, conversamos bastante com ele. Falou assim, a sua sogra ajudou na época que seus filhos nasceram? Ajudou. Como é que foi? Ajudou, ela ajudou a cuidar dos meus filhos, ajudou. Teve uma época que até financeiramente ela ajudou a gente. Tal. Então procura ver isso aí, né? Passou um tempo, ele melhorou, voltou para casa. Mas olha só, Nando, inconscientemente, ele estava se boicotando para não voltar na casa porque não queria encontrar com a sogra. Então, a gente às vezes faz essas coisas também, né? E é isso, ó, isso é apagar a luz. Isso é apagar a luz, né? Isso é apagar a luz, com certeza, né, Nando? Então, esse comportamento dele fazia ele sofrer. Agora, não significa que sofrimento ilumina, porque esse sofrimento que ele estava causando para ele é ao contrário. Ele estava sofrendo desnecessariamente, perdendo energia à toa. Ele, com aí a conversa que vocês tiveram, né, até numa forma de convencimento, fez ele ver o lado bom da sogra dele e chegar lá e perdoar ela. Aí sim ele está iluminando o espírito, não sofrendo lá no hospital, né, com dor. Não é essa dor que faz a gente crescer, não é esse sacrifício de ficar, eu fico aqui no hospital me sacrificando, sofrendo, tendo dor, eu vou me iluminar. Não. A sua iluminação está lá, ó. Está lá na sua casa, lá é que você precisa se iluminar lá, né, Toninho? Então, Nando, a gente vê algumas falas assim, né? Ah, aquele lá morreu e foi para o céu. Falo, por quê? Ah, porque ele sofreu tanto aqui na Terra. Sofreu, o que que ele sofreu? Ah, ele teve uma doença, depois ele teve problema, não sei do que. Tá. Espera um pouquinho. Sofreu. Mas como é que ele encarou esse sofrimento? Né, Nando? Como é que ele encarou? Como é que ele encarou essa doença? Com revolta,
com uma série de problemas. Como é que ele encarou isso aí? Se ele encarou chorando, só chorando, se lamentando, revoltado, pelo contrário, não vai ter luz nenhuma, não vai para o céu, esse céu entre aspas, né, Nando? Por quê? Porque ele não aprendeu nada, Nando, não aprendeu a lidar com as situações, não cresceu a luz dele, né? É um ledo engano, falar assim, que a pessoa que sofre está desenvolvendo. Não, cara. Eu sempre falo assim, existe uma diferença entre sacrifício e sacro ofício. Quando você pensa assim, tenho um relacionamento com o Nando, por exemplo, é um sacrifício estar curando. Não, sacro ofício, é um ofício sagrado. Nós estamos crescendo junto, né? Eu com a pessoa, tal, não sei o quê. Aí sim, Nando, sacro ofício, ofício sagrado. Enquanto for sacrifício, é lamentação, é lamúria, é tristeza, que só diminui a sua luz. Você vê, né, Toninho, até pedra bruta, né, quando lapidada, né, e a lapidação não é feita a trancos e barrancos, existem instrumentos para se lapidar aquela pedra preciosa, né, aquele diamante, né, e ele vai ficar, né, a luz bate nele, ele se ilumina, ou ele projeta daquela beleza, daquela joia que se torna, né, pelo fato de ter sido muito bem lapidado. Então, a lapidação não é da forma que às vezes a gente acha que é. A gente não pode tratar a pedra bruta de qualquer forma. Vamos pegar lá um, um instrumento que não é qualificado para usar naquela pedra bruta, ela não vai se tornar uma joia, não vai nem ser valorizada. Então, nós precisamos, a lapidação, ela é importante que a gente faça ela com autoestima, nível alto, não nível, né, baixo, autoestima baixa, mas sim alta, né, Toninho? Sim, e vamos pegar o maior exemplo que nós temos, né, que é Jesus. Antigamente tinha uma propaganda que falava assim, isso não é nenhuma Brastemp, né? Como se a Brastemp fosse o top, né? E eu falo assim sempre, será que Jesus nasceu uma Brastemp já nasceu top? Será que Deus faria isso, Nando? Criaria um ser já iluminado e um Toninho? Tão, né? Tão atrasado. Não, Jesus teve muitas encarnações. O Emmanuel diz que o Jesus teve uma iluminação em luz reta, porque ele aproveitou tudo. Tem pessoas que discutem isso aí. Ou seja, Jesus teve quedas? Teve, tenho certeza que teve. Teve suas falhas e aprendeu com as falhas, aprendeu com as fragilidades. Jesus teve muitas encarnações em outros planetas. Né? No livro A Caminho da Luz mostra que Jesus traz algumas pessoas lá de Capela, né, até a Terra para que habitarem e desenvolver as suas qualidades morais, éticas, cognitivas também, né? O planeta é criado para ajudar isso aí. Jesus traz isso lá. Teoricamente, Jesus veio de Capela também. Agora, antes, de onde que ele veio? Será que os espíritos que estão encarnando aqui sempre moraram nesse planeta, né? Pode ser que não. Então, Jesus teve muitas encarnações. E nós também vamos ter. A mensagem que marca muito é que Jesus aproveitou cada etapa dele. Ou seja, tudo que acontece, vamos aproveitar. Em vez da gente se lamentar com as coisas, a gente pergunta assim, para que aconteceu isso? Eu caí por quê? Mas por quê? Para eu futuro, né? Para eu aprender a lidar com isso de outra maneira. Senão não adianta nada. Senão a gente só vai ficar se lamentando e não vai crescer. Jesus é o nosso grande exemplo, nosso mestre por excelência, e ele sabe das nossas dificuldades, porque com certeza, sem dúvida nenhuma, passou por tudo isso. Deus não criaria um ser já iluminado. Jesus adquiriu sua luz ao longo de muitas encarnações. E nós estamos aqui também nessa trajetória, né, Nana? É verdade. E por que que ele usou, assim, propositalmente, ele deu exemplo? Porque ele também se valeu talvez o Emmanuel quis dizer isso, né? Que ele aproveitou bem, como você disse, né? Numa linha mais linear, porque ele observou os exemplos. Se a gente tem exemplos, a gente não precisa errar. A pessoa erra, com o erro daquela pessoa, a gente não vai errar também.
né? Com acerto daquela outra pessoa, a gente já sabe como que é. Então, a gente ganha tempo e evolui. Bom, agora a gente vai dar uma pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações, um momento que a gente, então, fala aí, vamos reservar uma água, vamos reservar aí um copo com água, para que os benfeitores possam trabalhar nessa água, trazer bênção, possam trazer luz, então, que a gente possa, né, esperar, assim, com o carinho desses amigos espirituais, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Então, vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos àqueles espíritos que já estão num patamar de iluminação e são trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, que a luz desses amigos queridos possam influenciar para que nós mesmos possamos fazer brilhar a nossa luz, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Que nós possamos superar os desafios que enfrentamos na vida, os percalços, as dificuldades, o sofrimento, as dores, porque sabemos que são passageiros e sabemos que muitas vezes também servem como instrumentos para o nosso crescimento. Senhor Jesus, queremos também nesse instante pedir-te que a tua bênção possa se estender àqueles corações que estão em sofrimento, que estão passando por esses desafios, por dores e que precisam de socorro, de amparo, seja no nosso âmbito familiar, seja em qualquer lugar, seja, Senhor, entre aqueles seres que vivem neste planeta, nossos familiares, nossos lares, todos os lugares, que a tua bênção alcance, Jesus, esses corações. E assim também amplie tua luz, Mestre, para que ilumine todo este planeta, todos os seres que vivem ligados a essa esfera de vida. Te agradecemos imensamente pelas bênçãos que já recebemos desde do nosso princípio de existência. Por isso tivemos, Jesus, os pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, e que a tua luz se projete do teu coração, da tua mente, e alcance, Jesus, todos os corações. Te agradecemos imensamente e que a tua luz possa nos abençoar, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aí rapidinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, amigosdaboanova.com.br. Esse é o site que você pode encontrar informações para saber como você pode ajudar aquelas pessoas que estão distantes de outros pontos do planeta, onde não tem um centro espírita, onde não tem uma programação igual a da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, repito, entre no site amigosdaboanova.com.br e tem os telefones que você já pode falar diretamente com as pessoas que estão lá, nossas colaboradoras e colaboradores. É o 0800 12 018 38 e o fixo para Grande São Paulo, 11 2458 3214. E temos o WhatsApp, que é esse meio de comunicação aí rápido, pelo seu smartphone. Salve aí, o 11 97261 0272. Este mesmo número foi, né, escolhido para se tornar o Pix, que é essa modalidade também de envio de recursos através do seu banco. Então anote aí, vou repetir, o 11 97261 0272. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, da família FEAL, e entre lá também no novo
portal, que é o Portal Mundo Maior. Lá tem várias informações sobre, né, os meios de comunicação da FEAL. Muito bem, nosso querido Toninho, temos aí alguma música para, né, também iluminar-nos, né, e a gente cantar junto e se iluminar com essa luz dessa música. Quanto tempo nós temos aí, Nando? Fala para mim. Não, nós temos aí um tempo considerável, já acho que uns 9 minutos ainda de programa. Então eu vou fazer duas músicas hoje, tá bom? Vou fazer primeiro, Nando. Primeiro eu vou fazer Jesus, Alegria dos Homens. Porque esse nome não é à toa, né? Essa música é a cantata 147 do Johann Sebastian Bach, famoso Bach, né? E essa música chama-se, a gente dá o nome de Jesus, a Alegria dos Homens. E sempre lembrando o seguinte, que Jesus veio trazer o Evangelho significa boas novas. E Jesus, alegria, né? Jesus, na verdade, quando a gente começa a seguir Jesus, muitas pessoas falam assim, mas é difícil seguir os exemplos de Jesus. Mas é muito mais fácil seguir os exemplos do que a gente continuar acomodado. Muitas vezes a gente não quer mudar porque a gente já sabe o tamanho da dor que existe onde a gente está. Né? Você está numa casa lá, por exemplo, vou dar um exemplo, você mora numa casa cheia de problemas. Já tem os problemas, já sei o tamanho da dor. E para mudar, dá trabalho, né, mudar. Mas você vai mudar para uma casa melhor, onde você vai sofrer menos. E Jesus faz essa proposta para a gente se transformar. Então, Jesus, a alegria dos homens, para começar. Vamos lá. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, hein? Que maravilha!
Obrigado aí, Toninho, por trazer essa melodia, essa letra, o Jesus, né? Alegria dos homens, né? Muito linda, cara, essa música, essa melodia, né? Para elevar mesmo. Então, nós temos instrumentos que podem nos auxiliar como ferramentas para a gente se elevar, né? Uma boa música, uma boa leitura, uma boa palavra, uma boa conversa, um bom programa para se ouvir e se assistir. Então, são coisas que a gente pode, onde a gente se pode se apoiar, né? Porque é lógico que não é fácil, mas a gente tem que se valer do Evangelho de Jesus, né, dos ensinamentos dos Espíritos, de tantas coisas boas que a gente deixa, né, de colocar na nossa vida. Se a nossa vida está amarga, a gente precisa trazer alguma coisa que vai suavizar esse amargor, né, essa dor, esse sofrimento. Então, é acrescentar coisas boas, né, Toninho? Então, Nando, segundo um amigo espiritual lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? O espírito chamado Aulus, ele fala três coisas importantes. Ele fala, primeira coisa, nós falamos sobre isso hoje, autoconhecimento, é se conhecer profundamente, não é enfiar as coisas embaixo do tapete, é se olhar mesmo. Ver o que você tem de bom e o que você tem de que ainda não é muito bom. Primeira coisa, autoconhecimento. Segunda, conhecimento, que é estudo, estudo de tudo. Da doutrina, mas eu falo de matemática, química, física, biologia, física quântica, história, português, tudo. E terceiro, prática do bem. Olha só, se você se conhece bem, você usa o seu conhecimento para a prática do bem. Se você não se conhece, você usa o seu conhecimento talvez para oprimir o outro, para diminuir o outro. Como você se autoconhece, fala assim, não, todos nós temos nossas fragilidades, vou usar o meu conhecimento para ajudar. Então, ó, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. E tudo isso passa por questões como, por momentos desse mesmo, Nando, de ouvir uma música, de ler um livro, de assistir uma boa peça de teatro, um filme legal, né? Tem tantas coisas boas para a gente ver, né, Nando? Assistir bons programas, boas conversas, bons diálogos, né? É isso aí. E colocar em prática, Nando. Toda luz, todo conhecimento é importante que a gente coloque em prática. É fundamental isso aí. Colocar. Sempre fala a ideia do bolo, né, Nando? Eu tenho a receita do bolo? Tenho. Mas não adianta ter a receita, tem que fazer o bolo, né? Ô, Toninho, você lembra como antigamente eu lembro do meu pai, você deve lembrar do seu, como é que os nossos pais saíam com sapato de casa? Eu falava, não, mas eu não vou ter esse trabalho que meu pai, aquele capricho, pegava, né, limpava o sapato antes com pano úmido, depois passava graxa em cada cantinho e dava aquele lustro. O sapato saía que o sol batia e ele se expandia em luz. Você lembra dessa aí? Eu lembro eu que meu pai trabalhava, né? E eu que engraxava o sapato dele. Ele tinha uma insígnia, meu pai era daquela antiga guarda civil, tinha uma insígnia, eu passava caol, né? Tinha maior orgulho. Mas é isso aí, Nando. A gente vamos fazer isso com a nossa alma, né? Engraxar a nossa alma com amor, com carinho, com boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos, boas práticas e vamos sim, vamos firme em frente. Exatamente. Vamos então lustrar, né, a nossa alma. E a gente já vai encerrando então o programa Alvorada, agradecendo aí a sua companhia, a sua audiência, esperando você no próximo programa. E como sempre, o Toninho encerrando aí, com mais uma música para nós. Tchau, tchau! Vou deixar uma indicação de um livro, que é um livro do Chico Xavier, com o Batuíra. O nome do livro é Mais Luz. O Batuíra sempre fala assim: você quer mais luz? Trabalha. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.